A paz do Senhor Jesus, saudando a todos nesse momento, nesta tarde de quinta-feira. Gostaríamos de deixar uma mensagem para todos que estarão ouvindo através do Facebook. Gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nós precisamos de ser salvo? Por que você precisa de salvação? A Bíblia diz que existe um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. A salvação, ela é nada mais do que a libertação do pecado e da concupiscência, a qual diz a Escritura Sagrada. Nós encontramos também no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez o homem não se aproximando de Deus, ele não tem salvação. Não se aproximando de Jesus, ele não tem salvação. Porque como diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que separa o homem de Deus? Está escrito no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, que diz: contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, muitas vezes a pessoa pensa que Deus está atendendo a oração dele, mas uma principal coisa que existe, que precisa fazer, é a pessoa se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida totalmente a Cristo e saber que Ele é quem dirige a vida do homem, quem conduz a vida do homem até o céu. Nós vemos também no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo também de número 12, vem dizendo desta maneira: olha, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, no jardim do Éden havia Adão. Entrou o pecado através da vida de Adão, e nós vemos que por Cristo o pecado é tirado quando as pessoas se arrependem, quando as pessoas reconhecem Jesus como Salvador. Ele consegue encontrar uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma esperança que muitas vezes não tinha, ele passa a ter esta esperança. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 19 e 20, ele diz assim: então direi à minha alma, alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e se alegre-se.
Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite ainda pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Para quem será que nós temos algo preparado? Será que estamos prontos? Será que a nossa confiança está na nossa casa, no nosso carro, no nosso dinheiro? A nossa confiança está naquilo que nós estruturamos aqui na terra? Ou a nossa estrutura, a nossa esperança, nós temos guardado em Jesus, nosso autor e consumador? Nós encontramos 50 milhões aproximadamente de pessoas morrendo todo ano. Quantas que já ouviram e foram salvas, e quantas que não ouviram ou que não foram salvas porque não deram ouvido à palavra do Senhor? É tempo de se arrepender, é tempo de olhar que não é somente estar dentro de uma igreja, mas nós temos que viver a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que ter Cristo dentro do nosso coração. Isso é um alerta para aqueles que estão dentro da casa de Deus e para aqueles que também não estão. E muitos colocam a sua confiança no seu braço, no seu dinheiro, naquilo que ele tem aqui nesta terra. Mas a nossa confiança é no Senhor Jesus. Como uma pessoa pode ser salvo? Como uma pessoa pode chegar até a salvação? Atos capítulo de número 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Precisa se arrepender, precisa se converter, precisa uma mudança de direção. A conversão é você mudar de direção. Nós vemos que Saulo estava ainda a caminho de Damasco, ele estava indo para um caminho, e diz as Escrituras Sagradas que ele estava respirando morte. Na vida dele não havia coisas boas, mas havia a sede de fazer algo pela lei, pelaquilo que ele tinha aprendido, mas que não era correto. Mas quando ele chega, diz a Escritura Sagrada que ele ali se deparou com um clarão, a qual o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento eu vejo uma conversão, uma mudança de atitude, uma claridade vindo sobre a vida dele, esta luz que é Jesus, quando vem e entra no nosso coração. Ele se tomou ali com muitos soldados, todos saindo correndo, mas ele não teve como correr, porque naquele momento ele foi tomado de cegueira. Mas todos que conhecem a palavra diz que ele voltou a enxergar através da mão de um homem a qual foi revelado, mas também mudou o seu caminho. De perseguidor ele passou a ser perseguido, mas nem por isso negou o nome de Cristo, porque ele sabia que a esperança dele estava em Cristo, que ele poderia morrer, a sua carne poderia tombar, mas a sua alma estaria salva. E ele teve ali até o final da sua caminhada, como ele falou, que ele correu a carreira e ele foi um vencedor em Cristo Jesus. Nós vemos mais também no livro de 1 Timóteo. O livro de 1 Timóteo, ele vem dizendo para nós, no capítulo de número 2, versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele veio, passou pela terra, ele mostrou para todos qual era o caminho
da salvação. Ele mostrou para todos qual era o caminho que levava para o céu, qual era a conduta de uma pessoa salva que deveria caminhar na terra. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz: todavia, para que nós haja um só Deus, ó Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Palavra do Senhor para o seu coração nesta tarde de quinta-feira, que você possa estar meditando nesta palavra, possa estar entendendo qual é o querer e a vontade de Deus para a sua vida. Livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, também diz: no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceitou, reconheceu o seu erro, foi perdoado e ainda tem, aleluia, a liberdade de ser chamado de filhos de Deus. Como um filho que obedece o seu pai e recebe ali um prêmio, nós temos um prêmio a receber em nossa vida quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador, quando nós cremos no sacrifício salvífico que Ele fez naquela cruz do Calvário, derramando sangue por nós, nós temos uma recompensa, a vida eterna. Diz a palavra de Deus que quando nós morremos, não morremos somente, mas passamos desta vida para outra, assim fazendo uma viagem, aleluia, para entrar no céu de glória juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vemos na epístola de Tiago dizendo no capítulo 1, versículo 22, ele diz até o 24, ele diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e esquece de como era. Isso é algo da parte de Deus para a nossa vida. Precisamos examinar cada dia a nossa caminhada, pois a Escritura Sagrada diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele nos deu uma ordenança: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pois todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado, pois os sinais seguirão aquele que crê. Colocarão as mãos sobre os enfermos, nós expulsaríamos demônio, nós faríamos obras até maiores, como diz a palavra de Deus, mas precisa estar focado, precisa estar encaixado na palavra de Deus. Efésios 2:8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que você possa meditar nesta palavra, que você fique atento à voz do Espírito Santo de Deus, que diz sempre a todos quanto têm ouvidos: o tempo está próximo, Jesus está voltando e você está convidado para entrar no reino de Deus juntamente conosco. Então receba esta palavra, seja agraciado, seja perdoado, seja liberto, seja curado e seja salvo pelo poder do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus, e não venha faltar o óleo sobre a sua cabeça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.